Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Nós estamos, neste momento, lendo Esdras. Caso queira acompanhar, eu convido você a se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens. Vamos então para o conteúdo de hoje. Esdras, capítulo 4. A oposição dos samaritanos. Assim que os inimigos de Judá e de Benjamim tomaram conhecimento que os exilados estavam reconstruindo a casa de Deus, o Senhor Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes de famílias e lhes propuseram: desejamos ajudar-vos a construir, pois como vós, buscamos também cultuar o vosso Deus e temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os outros líderes das famílias de Israel lhes responderam: não convém que vós e nós trabalhemos juntos na construção deste templo a nosso Deus. Nós continuaremos a edificá-lo com nossas próprias forças, exatamente como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Exatamente como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Observemos aqui o fato do autor ter descrito aqueles que ofereceram ajuda na construção como adversários, mostra que a oferta deles não era bem o que parecia. A identidade deles é esclarecida por terem sido trazidos para lá por Esar-Adom, rei da Assíria. Em 2 Reis 17, descreve a política dos reis assírios, que deportaram muitas pessoas do reino do norte de Israel e as substituíram pelo povo da Babilônia. E mais adiante. Estes acontecimentos, segundo Reis 17, se passaram meio século antes de Esar-Edom, e não há relatos de deportações ou recolonizações durante seu reinado. No entanto, como este versículo indica, ele levou adiante a prática da recolonização. A alegação destes adversários de que eles também adoravam o vosso Deus provavelmente era verdadeira. O problema era que eles adoravam o Deus de Israel junto com os deuses falsos de sua terra natal. Se Zorobabel permitisse que estes povos ajudassem na construção, seria impossível impedir que eles também adorassem ali. Zorobabel e outros que retornaram bem sabiam que preço terrível sua nação tinha pagado por suas práticas sincretistas. Eles jamais poderiam permitir algo assim novamente. Ao recusar a ajuda deles, Zorobabel não mencionou seu sincretismo religioso como sendo o problema. Ele apenas focalizou o decreto de Ciro de que eles deveriam edificar o templo. Ele apenas focalizou o decreto de Ciro de que eles deveriam edificar o templo. Não nos convém é uma variação de uma expressão hebraica que significa não temos interesse em comum.
Agora estarei lendo o que diz a Bíblia King James atualizada no seu comentário aqui. Os adversários do povo de Deus, aqui chamados, que significa em hebraico, gente da terra ou da região, versículo 4 que eu vou ler agora. Então os povos da região mudaram de ânimo e passaram a desencorajar os obreiros de Judá e os intimidar, atrapalhando-os na realização da obra. Então, os adversários do povo de Deus, aqui chamados, que significa em hebraico gente da terra ou da região, passou a ser um termo mediante o qual se designava os habitantes de Judá que não eram praticantes da fé em Deus. Aqui se trata dos descendentes dos desterrados que o rei Sargon II da Síria levou para Samaria, depois de ter destruído o reino do norte, Israel, quando sequestrou os israelitas e os fez escravos. Segundo Reis 17, 6 e 24. Esse remanescente, formado de vários povos mesopotâmios, passou a ser denominado samaritano, juntamente com edomitas e árabes, ao ponto de todo o território ao sul de Jerusalém ser transformado numa província persa da Idumeia. Benjamim, desde a época da divisão dos reinos, estava incorporado à tribo de Judá. Os inimigos da obra do Senhor apresentam características semelhantes em todas as épocas. Primeiro, procuram fazer os crentes participarem de uma união ecumênica falsa e enganosa. Versículo 3 que nós lemos aqui, e está lá também 2 Reis 17, 32. Número 2. Tentam desanimar o povo criando obstáculos e às vezes sabotagens. E os inimigos da obra do Senhor apresentam características semelhantes em todas as épocas. A terceira é: provocaram intrigas, acusações e politicagens. As vidas de Esdras e Neemias nos revelam princípios fundamentais de uma liderança que verdadeiramente serve a Deus. De uma liderança que verdadeiramente serve a Deus, ao povo e se separa do sistema mundano. Continuando aqui a leitura no versículo 5, subornaram alguns conselheiros para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano de reconstrução, e persistiram em perturbar o desenvolvimento da obra durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, reis da Pérsia. Os reinados de Xerxes e Artaxerxes. Versículo 6. No início do reinado de Assuero, ou Xerxes em persa, esse povo levantou uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E durante o governo de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabel e os seus companheiros escreveram uma missiva aos cuidados de Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma epístola contra Jerusalém endereçada ao rei Artaxerxes.
O comandante Reum e o secretário Sinsai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Sussã e das outras nações que o grande e poderoso Assurbanipal, em persa, ou Aspanar, em aramaico, deportou e assentou na cidade de Samaria, a oeste do Eufrates. Formalizaram a seguinte apelação. Dois pontos. Esta é, pois, a cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens que vivem a oeste do Eufrates, assim escrevem: informamos ao rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e perversa. Estão restaurando os seus muros e fazendo reparos nos seus alicerces. Versículo 13. Agora saiba, ó rei, que, se aquela cidade for reerguida e os seus muros restaurados, eles não pagarão nem tributo, nem imposto, nem quaisquer outras taxas. E assim as receitas do rei serão grandemente prejudicadas. Versículo 14. Agora, pois, considerando que comemos o sal do palácio, isto é, somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra de sua majestade, estamos enviando este aviso formal ao rei, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela têm ocorrido rebeliões desde tempos antigos, motivo que levou toda a cidade à destruição. Versículo 16. Portanto, deixamos claro ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, sucederá que o Senhor não terá mais a posse das terras deste lado do Eufrates. Veja aqui no comentarista, referindo-se aos versículos 8 ao 6, indo até o 18. Este versículo dá início à primeira das duas seções escritas não em hebraico, mas sim em aramaico. Assim como o hebraico, o aramaico é um idioma semítico. Ele surgiu na Síria, no segundo milênio antes de Cristo. As seções em aramaico no Antigo Testamento, aqui e em Deuteronômio 2, 4, 7, foram escritas em aramaico oficial, ou aramaico real, um idioma padronizado de governo e diplomacia, usado em todo o Império Persa. Nos tempos de Jesus, o aramaico era a língua materna do povo judeu na Palestina. O Evangelho de Marcos registra várias citações de Jesus em aramaico. A primeira foi quando Jesus trouxe a filha de Jairo de volta à vida. Marcos 5:41. Ao ordenar Talita cum, menina, a ti te digo, levanta-te. Mais tarde, Jesus abriu os ouvidos de um surdo, Marcos 7:34, com a ordem, Efatá, seja aberto. Várias palavras e expressões aramaicas estão preservadas nos escritos de Paulo, tal como Abba,
Romanos 8,15 e Maranata, o Maranatá, 1 Coríntios 16, 22. Voltando aqui, o rei embarga a obra no templo. Veja só, então respondeu o rei: a Reum, o comandante, o Sinsai, o escrivão, e a seus companheiros que residem em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates, saudações de paz. Versículo 18. A epístola que nos enviastes foi distintamente traduzida e lida na minha presença. Versículo 19. Sob minhas ordens, buscaram e acharam nos livros que, de fato, desde a antiguidade, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela têm acontecido rebeliões e motins. Versículo 20. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que, dalém do Eufrates, dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Versículo 21. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles construtores parem a obra, e não se edifique aquela cidade, a não ser com uma autorização expressa da minha parte. Versículo 22. Guardai-vos, sejais zelosos no cumprimento desta ordem. Afinal, por que há de crescer o mal em prejuízo dos reis? Assim, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles depressa a Jerusalém e forçaram os judeus, de forma violenta, a suspender o trabalho. Versículo 24. Cessou, portanto, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e ficou embargada até o 2º ano do reinado de Dário, ou Dario, rei da Pérsia.